Irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. Jó capítulo 1. Estarei lendo dos versículos 1 ao versículo de número 12. Jó capítulo 1. Diz-nos assim a palavra de Deus: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe a ele 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira tal que este homem era o maior entre todos do Oriente. Os seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. Mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se pela madrugada e também oferecia holocaustos, segundo o número de cada um deles. Dizia, pois, Jó: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Um certo dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, dizendo: de onde vens tu? Satanás então respondeu ao Senhor e disse: venho de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: viste ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se aparta do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, dizendo: ora, porventura Jó te teme em vão? Acaso não cercaste-o tu com bens, a ele e a sua casa e a tudo quanto ele tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe. Tira tudo quanto tens, e vê se não blasfemará contra ti perante a tua face. Disse então o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estenderás a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém. Irmãos, eu sou conhecido, na maioria das vezes, por pregar mensagens duras. Às vezes eu prego em alguns lugares e os comentários de meus amigos muitas vezes o João desceu o chicote. E em parte eu creio que seja verdade. E além de crer que isso é verdade, eu espero que seja a verdade. E a minha oração é que eu continue fazendo isso. Só que também pode ser dito em contrário outra verdade, que eu prego mensagens consoladoras também. Todas as vezes que a Bíblia mostra sofrimento dos santos e mostra exortações, a Bíblia também mostra mensagens e consolações do Espírito Santo. Então eu também faço isso às vezes, conforme o Espírito Santo me concede graça e assim eu entendo pela palavra. Muito bem. Eu quero falar nessa noite sobre os sofrimentos de Jó e as consolações que lhe vieram também. Vocês sabem que Jó foi um homem que sofreu muito. O patriarca Jó, ele é um grande exemplo de sofrimento, de suportar aflições sem paralelo na história. Se nós perguntarmos para qualquer pessoa e tratarmos sobre o tema aflição, sobre o tema sofrimento, normalmente as pessoas se lembrarão de Jó. Qualquer pessoa que citar o nome de Jó vai ter em conta que Jó foi alguém que foi perseverante, que sofreu muito, que batalhou muito. E é interessante que ao mesmo tempo que a Bíblia ela mostra inúmeros sofrimentos, inúmeros males, de muitas e variadas formas sobre a vida de Jó, ou sobre a vida de qualquer outro filho de Deus registrado nas Escrituras, ela vai mostrar também um refrigério, ela vai mostrar também um consolo. Uma bela frase
que se aplica bem a essa situação é que sobre cada densa nuvem, toda vez que um nuvoado, toda vez que uma tempestade terrível aparece, tem sempre um novo dia sorridente a aparecer em seguida. Toda vez que Deus manda uma tempestade, é bem certo que logo, logo Deus, Ele manifestará um belo sol brilhando sobre as nossas vidas. Foi isso que o profeta Jeremias viu, por exemplo, em Lamentações 3:22, quando ele observou o povo de Jerusalém desolado pelo cativeiro. Ele observou o povo destruído mesmo. Ele olhou para a cidade de Jerusalém e ele não via nada, só via fumaça. Mas ele olhou para Deus e ele disse: as misericórdias do Senhor são eternas, elas se renovam a cada manhã. Porque na linguagem do profeta, assim conforme ele via a noite passar e escurecer, ele via também o sol amanhecer belo e brilhante para um novo dia. Pois bem, quando eu olho para o livro de Jó, eu entendo que ele sofreu muito, mas que ele também teve grandes consolações. Grandes consolações. Eu começo então analisando, para que nós tenhamos o exemplo de Jó, de sofrimento, mas também de consolações. Eu começo olhando para as perdas de Jó. Quantas perdas esse homem de Deus teve? Quantos sofrimentos acometeram na sua vida? Jó, por exemplo, ele perdeu seus bens materiais. Vocês veem que a Bíblia começa mostrando que Jó era rico. Jó era o homem mais rico do Oriente. Era um homem que, pelos padrões daquela época, ele tinha muitas posses. Ele tinha muito conforto. Ele tinha grande nome entre os da terra. Mas a Bíblia diz que ele perdeu tudo. Chegou o dia em que ele perdeu tudo. Perdeu sua riqueza. Perdeu seus bens. Então, olhando para esse texto, a primeira coisa que eu aprendo é que nós podemos correr o risco de perder nossas posses, sim. Eu entendo que se Deus olha para um homem como Jó e diz, e dá testemunho de um homem como Jó e diz que ele era reto, de que ele era agraciado aos olhos de Deus, e ainda assim a palavra registra que ele perdeu tudo. Então eu entendo que é natural que possa acontecer que eu e você, ou qualquer um de nós, possamos perder tudo mesmo. É natural. Jó perdeu seus bens. Jó perdeu uma perda mais difícil, e parece que o sofrimento na vida de Jó, ele vai subindo o nível. Parece que vai aumentando a cada texto da Bíblia. Jó perdeu ainda os seus filhos. A Bíblia mostra que Jó tinha 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. E Jó, além de ser um homem que amava seus filhos, era um homem que pensava muito na alma de seus filhos. O texto diz que Jó fazia continuamente sacrifício a Deus. Os filhos de Jó estavam em suas casas se divertindo, comemorando, fazendo festas. E Jó estava em casa orando por eles e sacrificando em favor deles. Como um pai cristão, como um pai temente a Deus deve fazer. Como nossos filhos, os filhos de vocês às vezes estão num caminho errado, ou quem sabe até a preocupação normal que nos vem, laços familiares, e nós estamos orando, estamos sentindo por nossas famílias. Jó fazia a mesma coisa. E Jó era disciplinado ainda, porque a Bíblia fala que ele fazia continuamente. Jó sempre sacrificava a Deus e sempre oferecia. Mas como se espera de um pai amoroso e temente a Deus, a Bíblia fala que os filhos de Jó morreram. A Bíblia fala que num certo dia veio um desastre, um vento, um redemoinho terrível, e derrubou a casa onde eles estavam se banqueteando, e todos morreram. Isso num só dia. Pensem vocês, alguns de vocês e que eu sei que já perderam parentes. Pelo que a vida aponta, a qualquer momento nós podemos perder. Agora imagine você ter 7 filhos e 3 filhas, e num dia só, vir um trabalhador seu, um funcionário dizer: todos os teus filhos não estão mais entre nós. Vejam, irmãos, que dor. Vejam.
Eu tenho acompanhado essas pessoas lá de Brumadinho, eu tenho visto a aflição que é. Tem famílias inteiras ali que estão soterradas debaixo daquela lama. E é terrível a dor. Alguns psicólogos, alguns psiquiatras, alguns especialistas, eles dizem que a dor da morte é uma dor insuportável e insuperável. Insuportável eu não creio não, porque nós somos cristãos, nós suportamos. Insuperável eu acredito que sim. Nós nunca esquecemos daqueles que nós perdemos, que amamos. Principalmente entes queridos. Então agora pensem em vocês, uma pessoa que a gente perde dói, agora imagine você perder 10 filhos de uma só vez, num só momento. Então foi uma perda terrível, não foi? Uma perda muito grave. Jó perdeu. A Bíblia mostra que quando Jó recebe a notícia de que ele perdeu seus bens materiais, o texto continua. O texto fica calado, não fala nada. Mas a Bíblia mostra que quando Jó perdeu seus filhos, ele não aguentou. O coração dele rasgou mesmo. Aí a Bíblia diz que ele se atirou no chão, raspou a cabeça e adorou. Adorou. O texto não diz Jó chorou, Jó foi se prantear e reclamou. E começou a gritar, eu não aceito, Senhor, eu determino a saúde e a vida. Não, Jó se atirou em terra e adorou a Deus. Aleluia. Que sofrimento, irmãos. Que sofrimento. Qualquer um de nós, se julgarmos pelos padrões modernos e pelo nosso olhar carnal a história de Jó, a gente não entende. Nenhum de nós compreende. O escritor Leonard Ravenhill diz que muitas coisas na Bíblia só têm sentido aos olhos da eternidade. E eu concordo com ele. Se você olhar a Bíblia a olho nu, é o mesmo que você olhar para o sol de frente. Tenta olhar para o sol de frente. É a mesma coisa. Interpreta a Bíblia com um olhar carnal para ver se você consegue extrair qualquer coisa dela. É por isso que um filósofo, um ateu, um agnóstico, qualquer um cientista lê a Bíblia e não entende nada e não se converte nunca. A mesma coisa quando nós olhamos Jó, nós não conseguimos entender como que tanto sofrimento é possível na vida de alguém. E Jó é o exemplo disso. Que sofrimento, que tragédia. Perdeu 7 filhos e 3 filhos. Foi desolado. Jó perdeu seus filhos. A Jó perdeu também, considera em terceiro lugar, a sua saúde. A Bíblia diz que Satanás voltou a se apresentar diante de Deus e disse assim, pele por pele. E tudo quanto o homem tem dará pela sua alma, pela sua vida, pela sua saúde. Aí Deus disse, vai, toca nele. E, meus irmãos, a Bíblia fala que a tragédia, que a doença de Jó era tão feia, e me parece que no decorrer do livro a coisa piora. A chaga que foi acometida sobre Jó eram úlceras podres. Num dado momento ele discursando assim, ele diz assim, aqueles que prestavam a mim honra, eles agora passam de mim, mexem com a cabeça e põem a mão na frente do nariz. Porque eram feridas da planta dos pés à cabeça. Se você olhasse Jó na rua, você ia ver ele cheio de feridas. Feridas polurentas, nojentas, fétidas. Não era lepra, era pior do que lepra. Alguns estudiosos e comentaristas dizem que isso era um câncer que ainda não foi nem diagnosticado em nossos dias. De tão horrível que era. Diz um ditado popular que o homem dará tudo pela saúde. Foi isso que Satanás disse, não foi? Toca nele tudo que o homem tem e vê se ele não blasfema contra ti. Jó perdeu sua saúde. Perdeu também sua saúde. Em quarto lugar, Jó perdeu o apoio emocional. Jó perdeu o apoio emocional. Vocês sabem que um homem que perdeu os bens materiais, um homem que perdeu a família, um homem que perdeu a sua saúde, o que essa pessoa precisa? De conforto. Precisa de consolo. Precisa de um braço, vai lá, dá um ombro amigo, não é assim que nós dizemos? Morre um parente nosso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos consolar. Já precisava de uma mente ali que estivesse, digamos assim, espiritualmente bem, para que pudesse aconselhá-lo, para que pudesse abraçá-lo e ajudá-lo a suportar aquela aflição. Restou uma pessoa próxima de Jó, e vocês sabem quem era a esposa dele.
Eu pergunto para você, aquela esposa foi sábia? Ela foi a costela que foi tirada de Jó? Ela foi o lado do homem que precisava de apoio? Não foi. E a Bíblia diz que a mulher virou para Jó e disse: tu ainda temes a Deus, homem, nessa situação? Amaldiçoa teu Deus e morre. A mulher disse: entrega a tua vida, acaba, Jó, já era. Mas aquele homem de Deus ainda arrumou força e disse: mulher, você não sabe o que diz. Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal também? E a Bíblia diz: em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Jó perdeu o apoio emocional. Jó perdeu o apoio emocional. Precisava de alguém para ajudá-lo. A única pessoa que estava ao seu lado que deveria fazer isso, estava desapercebida da situação. Estava fora da presença de Deus, pelo menos nesse momento. Jó também perdeu o apoio emocional. Jó também perdeu algo que é valioso. Jó perdeu apoio intelectual. São dois bens que os estudiosos colocam como importantes: emoção e intelectualidade. Isso aí é muito importante para equilibrar nosso ser, nossa vivência. Jó perdeu o apoio intelectual. Eu vejo essa perda quando os seus amigos vêm até ele. A Bíblia fala em Jó 2, versículo 11, que vieram 3 amigos, homens sábios, homens inteligentes, homens tementes a Deus. E ali eles se prostraram em Jó, em oração, e eles ficaram ali sentindo as dores de Jó. Porém, chegou o momento em que eles começaram a encontrar uma causa para o sofrimento de Jó. E aí, a partir do capítulo 4 do livro de Jó, até o capítulo de número 31, é um debate. De Jó capítulo 4 até o capítulo de número 31, é um debate, é uma discussão, é uma conversa. E qual que era a visão que os amigos de Jó, os 3 sábios, tinham? Eles diziam: Jó, preste atenção, tudo isso que você está passando, Jó, é porque você plantou. Eles usaram a lógica natural para a vida. Eles disseram: Jó, o homem justo, ele não pode sofrer tudo isso. Jó, não tem sentido você ser justo e estar passando por uma calamidade dessa. Então, todos os capítulos do 4 ao 31, eles acusam e Jó se defende. Eles acusam e Jó se defende. Até que em Jó 31, versículo 40 diz: acabaram-se as palavras de Jó. Que palavras? Acabaram-se as falas de Jó. Acabaram-se as acusações e também acabaram-se as defesas de Jó. Isso nos ensina uma lição muito importante e misteriosa, irmãos. Que nem sempre nós precisamos responder a todas as coisas. Que nem sempre nós precisamos responder a todas as coisas que acontecem na vida. É um grande perigo quando nós interpretamos a providência de Deus de forma errada. E muitos de nós, às vezes, quando vemos alguns irmãos sofrendo, ao invés de consolarmos, ao invés de falarmos sabiamente, a gente piora a situação, como aqui no caso. Deixa eu dizer para vocês, nós não precisamos entender tudo o que acontece na vida não, viu? Nós nunca vamos entender isso. E muito possivelmente, às vezes as pessoas dizem assim: no céu eu vou saber tudo. Não vai não, porque você nunca vai ser onisciente. Não vai. Então você nunca vai saber de tudo. Se nem na eternidade nós temos as expectativas de saber tudo, quanto mais aqui nessa terra, onde o pecado está no nosso coração corrompido. Eu tenho ficado sabendo de algumas situações que me dói até falar e pensar sobre isso. Vocês se recordam de um senhor que esteve aqui nessa igreja, o seu Salvador? Vocês se recordam que ele pediu muito oração pelo seu neto, pelo Samuel? Vocês se lembram, não é? Pediu muito aqui. E num dado momento eu encontrei esse homem lá no Bradesco. E ele veio perguntar para mim. Ele veio fazer uma pergunta para mim, disse assim: João,
você acredita que criança tem pecado? Eu falei, criança tem um pecado herdado. Criança não tem um pecado prático. Não pode. Deus inocenta a criança por esse pecado. E a teologia mais satisfatória que tem é que quando essas crianças morrem, a graça de Cristo é imputada sobre elas, elas são salvas. Aí disse, João, um missionário, viu? Um missionário esteve orando na minha casa e disse que o que tinha no meu neto era macumba. O que é isso? O que tinha no meu sobrinho era um mal que alguém lá não sei aonde tinha colocado por causa de um pecado dos pais dele. Eu disse, olha, o senhor quer ficar com as palavras desse missionário ou o senhor quer ficar com as palavras de Jesus? Deixe vir a mim os pequeninos, dos tais é o reino dos céus. Então veja, irmãos, que falta de sabedoria desse missionário. Não estou julgando se é uma pessoa salva ou não, mas cometeu um equívoco e um equívoco terrível. Que ao invés de trazer alívio, ao invés de trazer edificação para quem precisa, traz sofrimento e destruição terrível. A mesma coisa aconteceu com esses amigos de Jó aqui. Ao invés de dar-lhe suporte e ter sabedoria, destruíram suas esperanças. Porque na visão deles há uma lógica inegociável, ininterrupta de causa e efeito, era o que acontecia com Jó. E muitas vezes isso não é verdade não. Muitas vezes filhos de Deus sofrem e sofrem muito. Se você entrar agora no site da Portas Abertas, a editora fundada pelo irmão André, que o Everson fala aqui muito, você vai ver como eles sofrem. Tem cristãos agora que eles estão morrendo, que se eles forem pegados com a página da Bíblia, eles vão para a forca. Agora. Tem cristãos na China que estão sendo presos, surrados e executados. O Estado Islâmico, se ele pegar uma família cristã, eles matam, eles gravam e enviam para a rede e comemoram. Então os santos de Deus sofrem e sofrem muito. E não é diabo, não é pecado não. Isso é mistério de Deus. Eu nunca vou precisar entender isso e me recuso a querer entender e interpretar de forma errada igual esses fizeram. Amém? Então isso serve para nós. Não tente interpretar todas as coisas com o seu olhar carnal, não. Que não funciona muitas vezes, não. Moisés disse em Deuteronômio 29:29. As coisas ocultas são para Deus. As reveladas para nós. O que está revelado, você fica. Esse é um paradoxo da fé. Às vezes, fazendo apologética, nós entendemos a seguinte forma. Quando a Bíblia explica, eu explico. Quando a Bíblia defende, eu defendo. Quando a Bíblia não explica e nem defende, eu creio. Amém? Muito bem. Esse é o sofrimento de Jó. Jó teve todas essas perdas. Agora, onde que está a consolação? Eu disse que por trás do sofrimento de Jó também é possível encontrarmos consolações. E essa palavra é para todos nós que sofremos. Muitas vezes você sofre luta contra o pecado, você sofre perdas materiais, você sofre perdas familiares, isso é natural na vida. Mas há de Deus um remédio para nós também. Há de Deus consolações que nada ou ninguém pode nos tirar. Os tópicos que eu vou listar aqui é o que eu creio que ocorre e que nada na vida de um salvo, essas coisas aqui serão tiradas. Nada vai tirar. Então eu disse que Jó perdeu muitas coisas. Agora eu quero olhar com vocês o que Jó não perdeu. E se Jó não perdeu, eu estou certo de que nenhum filho de Deus vai perder também. Nem eu, nem você perderemos. Nenhum de nós perderemos. Nós não perderemos, por exemplo, o amor por Deus. Irmãos, prestem atenção nesse tópico aqui. O Luiz Fernando tem dado um estudo muito edificante sobre o amor. Deus abençoe. E tem sido edificante para mim. Jó não perdeu o seu amor por Deus. Todas as vezes que a Bíblia mostra Jó sofrendo, a Bíblia mostra Jó se rendendo a Deus. Jó, ele nunca maldiz a Deus. Jó, ele responde aos amigos.
Jó, ele tenta, quando ele fica em delírio, ao que parece, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Você viu que sabedoria? Satanás queria que ele blasfemasse. Aí ele falou, vou caçar uma coisa para me xingar. Ele xingou o dia em que ele nasceu. Porque Jó não perdeu seu amor por Deus. Eu estou seguro de que se você é um homem salvo, de que se você é uma mulher salva, você não vai deixar de amar a Deus por causa das aflições. Jó não perdeu. E eu vou mais ainda, e eu reenfatizo essa palavra, porque eu digo que o amor de Deus que está em nós não pode ser tirado. O apóstolo Paulo diz, nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 5, versículo 5, o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quem derramou o amor no coração de um salvo foi o Espírito Santo de Deus. Então, se foi o Espírito Santo de Deus, nem o diabo, como é visto aqui, nem as aflições, nem as situações, nem o amor ao dinheiro, nem o amor às coisas dessa vida, vai tirar o nosso amor por Deus, porque foi Deus que pôs lá. Se por exemplo, eu e o Rodolfo tivéssemos um tratado aqui, é bem capaz que a gente quebre esse tratado. Mas o amor de Deus não foi homem que implantou, não foi um pregador, não foi um padre, não foi um apóstolo, não. Quem implantou lá foi o Espírito Santo. E se for o Espírito Santo que derramou o seu amor no nosso coração, nós podemos estar seguros que ninguém vai tirá-lo dali. Então essa palavra nos serve de consolo. Porque pensem vocês, quando nós pecamos, e todos nós somos pecadores, não é verdade? Você às vezes peca numa discussão, fala alto, fala errado, é cristão, depois vai lá e pede perdão, mas pecamos sempre. E você lembra quando você vai orar, e uma das objeções que nos vem à nossa cabeça, eu não sei se é o diabo, não sei se é a nossa natureza que é assim mesmo, mas diz assim, você não pode orar, você é pecador. Não é verdade? É verdade. Você vai pregar, você lembra quanta dificuldade você teve, você fala, Deus, eu não vou pregar naquele lugar. E essas coisas tentam nos tirar da presença de Deus. Mas se você é salvo, se você é um filho de Deus, eu estou seguro e eu creio firmemente de que você não vai sair. Porque o que está lá em você é do Espírito Santo. O escritor aos Hebreus diz que quando Deus fez a promessa a Abraão, foi Deus que fez a promessa. Deus procurou algo por que jurar, diz o escritor aos Hebreus, e não havendo quem, ou alguém igual, parecido, semelhante por quem ele jurasse, ele jurou por si mesmo, e disse, bendito serás Abraão. E eu penso que Deus diz a mesma coisa. Deus, quando implanta o seu amor no nosso coração, conforme o apóstolo Paulo diz, a esperança que está em nós não é confundida, porque o amor está em nós. E o amor que está em nós lá não pode ser mudado. Quando a Bíblia fala de Deus, Tiago diz, aquele em quem não há variedade, não há mudança e não há sombra de variação. Então a nossa aliança é segura. O apóstolo Paulo, ele fala dos salvos como aqueles que foram selados com o selo da promessa. Que promessa? A promessa da salvação eterna, certa, feita, realizada em Jesus Cristo. A Bíblia não nos trata como vamos ser salvos, não, diz, sois salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Então nada, nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versículos 28 ao 31. Então, irmãos, Jó sofreu, mas Jó não perdeu o seu amor a Deus. Não perdeu. Então, se você é salvo, vai vir luta contra o pecado, vai vir perdas emocionais, vai vir perdas intelectuais, vai vir perdas de ambas as espécies, mas você vai estar firmado no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Jó não perdeu o seu amor por Deus. Jó também não perdeu sua esperança em Deus.
Onde que nós vemos esse ponto? Nós vemos esse ponto, por exemplo, lá em Jó capítulo 19, versículo 25 e 26. Jó já estava no clímax do seu sofrimento, das suas aflições. E ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. Vejam vocês, ele não diz assim, eu estou na expectativa de que meu Redentor vive. Ele não diz isso. Ele não diz assim, eu estou pensando que talvez meu Senhor viva. Mas ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. É a mesma palavra do apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, quando ele na prisão, consciente de que logo Roma irá decapitá-lo e seu corpo será sepultado, ele diz, Timóteo, eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Isso é esperança. Esperança convicta, a qual temos como âncora da alma, diz o escritor aos Hebreus. Âncora, quando um navio, um barco, ele para, o que o marinheiro faz? Ele atira a âncora, porque a âncora vai estar lá alicerçada. E é isso que Jesus Cristo fala de um salvo. Em Mateus 7, versículo 24, ele diz, aquele que ouve as minhas palavras está sobre uma rocha. É como uma casa edificada na rocha. Vem os ventos, vem a chuva, vem os raios, vem os trovões, nada pode abalar porque está sobre a rocha. Então, meu irmão, se você está sofrendo e você está firmado em Cristo, sua esperança não vai ser tirada, não. Pode vir a aflição que venha, você vai estar lá. É por isso que os ímpios não entendem o otimismo dos cristãos. E é um otimismo sábio. Não é que o cristão ele é alheio à crise. Não é que o cristão ele é alheio às dificuldades, às necessidades contemporâneas. Não, é que o cristão ele não está alicerçado nas águas desse mundo. Ele está alicerçado na vida eterna, em Jesus Cristo. Paulo fala que Jesus Cristo é o fundamento, o qual ele diz, como sábio arquiteto, edifico. Mas nós estamos num fundamento firme, que foi bem arquitetado e bem planejado pelos apóstolos quando escreveram a mensagem do nosso Senhor Jesus. Então nós jamais perderemos a nossa esperança. Diz um ditado popular que a esperança é a última que morre, e a Bíblia fala que a esperança não morre. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Permanece. Será que até nos céus eu vou ter esperança? Eu acho que vou. Quem sabe a esperança de estar mais próximo de Deus, mais próximo de Cristo e mais próximo da sua glória. Aleluia. Mas a esperança não desfalece. Então Jó jamais perdeu sua esperança. Ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. Por que Jó exclamou, meu Redentor vive? Oh, meus irmãos, é porque os seus amigos diziam, Jó, você está recebendo o que merece. Ele diz, o meu remidor está vindo aí. Ele vai se levantar sobre a face da terra, e mesmo que vocês me digam que eu sou tudo isso, eu ainda verei a Deus. Está vendo onde Jó encontrava consolação? Onde é que eu e você estamos buscando consolação? É nos especialistas das ciências modernas? Onde é que nós estamos buscando consolação? Quando nós perdemos familiares, quando nós perdemos bens, quando nós perdemos essas coisas aqui, rotineiras da vida, onde nós vamos nos consolar? Jó se consolava na esperança de ver o seu Redentor. Eu digo para vocês, irmãos, para você, igreja, que nós encontramos consolação quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo. Como diz um poeta, não olhe para as mãos comuns, olhe para as mãos furadas. Olhe. Você pode olhar para as mãos dos seus irmãos, as mãos do mundo, e você vai vê-las fechadas. Você vai ver algumas dessa forma aqui para você. Mas Isaías 59, versículo 1 diz assim, a mão do Senhor não está encolhida, nem o seu ouvido está fechado. Pensa, irmãos, e Deus garante essas promessas para cada filho seu. Pensa em vocês. Alguns de vocês têm a esperança de conhecer o Donald Trump pessoalmente. Você tem a esperança de entrar na Casa Branca, recebido com regalias, etc.
Mas para cada filho de Deus, a Bíblia diz que Deus vê e enxerga cada uma de suas necessidades. Aleluia. Jesus instruindo os discípulos, dizendo: ó, homens de pouca fé, olhem para esses passarinhos que não semeiam, e vosso Pai Celestial muito bem os alimenta. Oh, Deus não vai cuidar de vocês, que valem muito mais do que os passarinhos? Vocês estão preocupados com o que vocês vão se vestir? Vocês olham para Salomão, agora olhem para esses lírios do campo. Nem mesmo Salomão se vestiu com nenhum deles. E vocês valem muito mais do que a erva do campo. Nós valemos muito mais do que a Mata Atlântica, do que as florestas amazônicas, do que as cordilheiras do Himalaia. Nós somos muito mais especiais do que eles. Embora a humanidade moderna não entenda isso, mas nós valemos sim. E Deus cuida de cada um de nós. Esse Deus que arquiteta todo esse universo aqui, que cuida de cada ecossistema, que os mais pequenos micro-organismos que são inenxergáveis para nós, Ele cuida. Quanto mais nós que somos a coroa da sua criação, que somos a sua imagem e semelhança. O apóstolo Paulo diz: quem intentará acusação contra os filhos de Deus? Pois é Cristo quem morreu por nós. Ora, se nós não fôssemos importantes para Deus, Ele não teria dado o seu Filho para morrer em nosso lugar. E Deus se garante, Deus ama a sua igreja. Deus, Ele não nos criou e nos abandonou, não. Então nós não perdemos a esperança. Nosso Redentor e Salvador vive. O anjo disse para as mulheres: por que vocês estão tristes? Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Talvez, irmãos, nós estamos igual os discípulos antes da ressurreição. Estamos buscando Jesus de forma morta. Mas o anjo diz para nós: vocês estão buscando errado. Vocês têm que buscar o que vive, não o que está morto e pendurado numa cruz, mas o que morreu e ao terceiro dia ressuscitou e ascendeu aos céus, gloriosamente poderoso, de onde há de voltar e nos buscar e ressuscitar os vivos e os mortos, e viveremos para sempre com Ele eternamente. Amém. Então, nós não perdemos as esperanças. Jó jamais perdeu as esperanças. Sofreu muito, e como sofreu, mas não perdeu as esperanças. Então eu e você jamais perderemos as esperanças. Deus não vai nos deixar perder as esperanças. Mas em terceiro lugar, irmãos, o que Jó não perdeu? Jó não perdeu, por exemplo, a direção de Deus. Agora deixe-me lhes explicar esse fato importante aqui, bem resumidamente. Vieram os 3 amigos de Jó e discursaram com ele. E eu já expliquei para vocês como que funcionava o diálogo, certo? Agora, aparece um jovem misterioso, a partir do capítulo 33, chamado Eliú. Eliú significa quem é como Deus, ou Deus é o Senhor. Aparece esse jovem, e esse jovem, diferentemente dos anciãos, dos amigos de Jó, ele teve sabedoria de Deus. Então ele aparece e ele começa a conversar com Jó. Ele diz: Jó, me presta atenção às minhas palavras, porque eu vou tentar ser justo com você. Eu não vou fazer igual os seus companheiros que estavam te detonando mesmo. Eu vou conversar de forma honesta e correta com você. E esse jovem aí, eu vejo ele como uma espécie de indício de Deus cuidando do seu filho e lhe mostrando a direção correta. Então ele mostra para Jó qual que era a realidade da situação. E a verdade é que Jó, ele tinha pecado. E o principal pecado de Jó era a justiça própria. E Jó, quando começava a se defender e os seus amigos ficaram calados, ele dizia que era injusto o que Deus fazia com ele. E Eliú, ele mostra: Jó, o teu padrão de justiça, tu está colocando o padrão de justiça teu, ou paralelo ao de Deus, ou até acima da justiça de Deus. E Jó não tinha visto esse lado da questão. Mas quando esse jovem começa a falar, ele considera, ele passa a considerar.
ele passa a entender que, de certa forma, ele tinha vociferado algumas besteiras. Ele tinha dito algumas coisas que não tinham sentido. Você pode checar isso, por exemplo, em Jó capítulo 32, versículo 2, em Jó 34, versículos 5 ao 9. Que Jó, ele tinha um padrão de justiça que ele considerava muito elevado. Mas esse jovem, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de sabedoria, começou a instruir Jó. Mas é interessante que quando a conversa se encerra com Eliú, aparece o próprio Deus. Interessante. Não vem mais amigo de Jó, não tem mais resposta de Jó. Porque veio Eliú e conversou com ele. Ele já colocou na consciência. Ele já começou a pensar, eu errei. E aí vem Deus discursar com Jó. E esse livro me faz tremer, porque a conversa não é uma conversa. A conversa é uma apologética. É Deus conversando com Jó, porque Jó dizia, eu sou justo. Não é justo, não é de direito Deus fazer isso comigo, eu não mereço. Mas Deus vem, e a partir do capítulo de número 38, capítulo 38 ao 41, Deus discursa com Jó. E Deus conversa com ele. E Deus chama ele numa conversinha. Deus diz assim, ó Jó, começa a olhar as estrelas do céu. Olha a conversa de Deus. Jó, olha para os céus. Olha lá a estrela de Órion. Olha todas elas. Olha as 7 constelações. Sabe, Jó, começa a olhar. Observa, Jó. Eu fico pensando, se a ciência existisse igual é naquele dia, não é? Olha para esses bilhões de estrelas aí, Jó. Você sabe que eu dei a cada uma delas o nome? Você sabe, Jó? Jó, olha para esse vasto céu, Jó. Jó, fica olhando, Jó. Você é justo, Jó. Você tem direito de dizer que o Todo-Poderoso não pode me tocar. Olha agora, Jó, para os céus. Eu estendi todos eles como cortina. Sabe como foi que eu fiz os céus, Jó? Isso é a figura de linguagem de Deus. Eu medi a palmos. Olha, Jó. Olha agora para os oceanos, Jó. Tu consegue, ó, Jó, juntar tanta areia para reter as águas das correntes dos oceanos? Sabe o tsunami no Japão, Jó? Quando ele sai é só quando eu quero. Só acontece aquilo lá. Só existe placas tectônicas se batendo quando eu permito. Se eu não permitir, nenhum vai sair. Mas sabe, Jó, usando as palavras de Jesus, olha para ti, Jó. Todos os cabelos da tua cabeça estão contados. Esse é o juízo de Deus. Sabe, Deus olha para Jó e começa a conversar nesse sentido. E a conversa de Deus é exaltando a si mesmo e mostrando para Jó quem de fato ele é. E aqui, irmãos, deixa eu dizer para vocês uma palavra muito importante. Tem momentos na nossa vida, e vai chegar, é bem certo que isso aconteça, que quando nós nos exaltamos acima de Deus, Ele vai dar uma rasteira em nós, vai mostrar quem nós somos. Sabia? Sabia que de vez em quando nós nos exaltamos e é necessário Deus fazer igual fez com o rei soberbo Nabucodonosor? Sabe? Sabe que de vez em quando é necessário Deus pegar uns de seus filhos e fazer eles pastarem com animais no campo? E Deus fez isso com Jó. Não é uma conversa, é uma retórica direta. Deus despeja um monte de argumentos sobre si, para Jó entender realmente quem ele era. Mas irmãos, isso nos serve de consolo. Porque isso prova, a Bíblia fala em Hebreus 11, versículo 6. Deus ama e corrige a quem que ele recebe por filho. Se Jó não fosse filho de Deus, Deus tinha abandonado Jó à sua própria natureza. Mas não. Quando Deus viu que Jó estava entrando por um caminho errado, Deus disse, espera aí, Satanás, é minha vez de intervir na história. Vem conversar, meu filho. E Deus faz isso comigo e com você. Não pode ter certeza que quando você estiver num sofrimento, quando você estiver na dúvida, na dureza, não tente buscar justificativa. É pecado? Não, encare isso como um lapidar de Deus. Porque muitas vezes vai acontecer que nós soframos, e de certa forma é Deus lapidando a sua rocha. Sabe o garimpeiro? O garimpeiro, antes dele extrair, dele encontrar uma esmeralda, antes dele encontrar uma pepita de ouro, o que ele faz? Ele cava, ele lava a terra, não é? Até que ele encontra aquelas pepitas.
se nós ficarmos, se ele cavar só por cima, não sai nada ali. Você pode pegar uma pedra aqui maciça e pegar ouro junto e lançar fora, como se não valesse nada. Não é assim com o nosso Deus. Deus, ele nos pega e ele vai nos lapidando, até que nós possamos produzir o verdadeiro ouro para ele. E dar-lhe glória. Amém? É isso que Deus faz conosco. E ele fez isso com Jó. E aí depois que Deus tratou Jó, a coisa mudou. Porque Jó 42, versículos 1 ao 6, Jó confessa o seu pecado. E Jó diz para Deus, como um animal bruto é que eu agia. Agora, Senhor, eu bem sei que Tu podes tudo. Ou seja, Tu podes, Senhor, me deixar também, se o Senhor quiser passar por esse sofrimento, Tu podes. Tudo está nas Tuas mãos, Tu faz o que Te apraz. Aí Jó reconheceu o seu pecado e Jó se arrependeu. Jó se arrependeu. Porque Deus estava tratando ele. Jó não perdeu a direção. E eu falo para vocês, mais do que o patriarca Jó, eu e você hoje temos mais direções ainda do que Jó. Jó, por exemplo, não tinha as Sagradas Escrituras, Rodolfo. Eu e você temos. Jó não tinha o Espírito Santo, como a igreja tem hoje. Porque o que se entende é que no Antigo Testamento o Espírito Santo manifestava pequenos indícios de sua presença. Para a igreja de Deus, não, para a igreja de Cristo, Jesus disse assim, Ele estará sempre convosco. O Espírito Santo está sempre conosco. Nós temos mais direção do que o patriarca Jó. E eu estou certo que se naquele período, com aquelas poucas revelações, Deus conseguiu fazer com que Jó perseverasse e não deixou ele desorientado, Ele não vai deixar nem eu nem você desorientado. Porque pensa bem, irmãos, teria sentido, nós somos pecadores, nós nos convertemos, quando nós nos convertemos, nossos pecados, nossa natureza não é purificada, isso só vai acontecer na glorificação. Então teria algum sentido Deus nos salvar, Cristo nos resgatar e nos abandonar? Não. Então o Espírito Santo está aí sempre nos dando direção para que nós chegamos ao nosso destino, que é a vida eterna. Então as tribulações, elas podem vir ferreamente, mas nós vamos sempre ter esse consolo de que jamais Deus vai deixar de nos dar a direção. O caminho do cristão não é ficar desesperado em meio às tribulações, não, é chamar por Jesus. Quando os apóstolos estavam no meio da tempestade e Jesus estava no barco, eles não ficaram desesperados e disseram, agora o que faremos? Não, eles clamaram. Eles disseram, mestre, não se dá que morramos. A mesma coisa é o Filho de Deus. Nós temos a direção do Espírito Santo para chamar por Ele. E quando Ele nos ouvir, e Ele sempre nos ouve, Ele vai nos guiar e nos salvar. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós junto a Deus com gemidos inexprimíveis. Pensem vocês, Deus rejeitaria a intercessão do Espírito Santo? Não. Porque a Bíblia diz que Jesus está intercedendo junto ao Pai, como foi dito aqui. E Jesus disse, o Pai sempre ouve o Filho, porque o Filho faz o que lhe agrada. Em outras palavras, todo salvo que clama a Deus, em algum momento, vai receber sua resposta. É claro que isso aí é dentro da onisciência de Deus, e Ele sabe o que convém e o que não convém. Mas toda oração que convém, Deus vai responder. E nós não estamos sem direção. Isso é um conforto, um consolo para nós. Amém? Mas consideremos em último lugar, meu tempo já, que Jó não perdeu o seu lugar perante Deus. Jó não perdeu o seu lugar. Jó sofreu, Jó foi punido, mas Jó não perdeu o seu lugar perante Deus. Ou seja, a consideração que Deus tinha por Jó não acabou, não saiu. Deus não deixou de considerar Jó justo, reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Isso jamais aconteceu. Eu vejo, por exemplo, esse ponto, quando o próprio Deus, em Jó 42, versículos 7 ao 9, Deus repreende os seus amigos. E a repreensão é essa: minha ira está contra vocês, porque vocês não disseram de mim o que é correto perante o meu servo Jó. Notem vocês. Então Jó não perdeu o seu lugar.
Aqueles amigos de Jó que o acusavam, que diziam que ele não era justo, que ele recebia o que ele bem merecia, o próprio Deus repreendeu-os e disse: vocês não falaram o que é certo para mim diante de Jó, não. Vocês não julgaram corretamente a minha justiça. Então Deus faz o quê? Deus diz para eles 3: agora vocês vão e mandem Jó orar por mim. É interessante, não é? Eles diziam: Jó está sendo punido e castigado porque ele merece, porque ele pecou. Mas aí quando eles estão diante de Deus, Deus vai até eles e diz: vocês não falaram que é certo, que é honesto, não. Agora vocês vão pedir para Jó orar por vocês, para mim não castigar vocês. Essa é a verdade. Então Deus não deixou de considerar Jó jamais. Então, irmãos, nós não vamos perder a nossa pessoa perante Deus. Porque eu vou falar para vocês, eu não conheço você plenamente, Deus não me conhece, você não me conhece plenamente, mas Deus os conhece. O escritor Leonard Ravenhill, ele diz que existem 3 pessoas em nós. A que dizem que somos, a que nós dizemos que somos e a que Deus sabe que somos. A que dizem que somos pode mudar, pode ser que não seja. A que eu digo que sou pode não ser, a que você diz que é pode não ser, mas a que Deus diz que é. Isso aconteceu com Jó. O que Deus tinha com Jó ninguém tirou. Sofrimento não tirou, Satanás não tirou, o mundo não tirou, desânimo não tirou. Porque Deus tinha ele em sua mão. A palavra nos fala que Deus conhece os corações. 1 Samuel 16, versículo 7, Deus disse para Samuel: não olhe para a aparência. Eu não atento para a aparência, eu atento para o coração. Deus sabe o que tem por dentro. Em Atos capítulo 1, versículo 24, os discípulos orando, eles disseram: Senhor, Tu que és conhecedor dos corações. Então Deus conhece cada um de nós. Deus conhece cada filho seu que foi salvo. E nenhum dos seus filhos vai perder o seu lugar perante Deus. Isso é interessante. Isso nos ensina uma verdade muito importante. Porque nós somos hábeis em nos justificar. Nós somos peritos em justiça própria. Não é verdade? Qualquer um que nos bate, de alguma forma nós já queremos nos justificar. Isso é bom no certo sentido. É bom que um cristão tenha sempre justificativa para responder àqueles que nos acusam. Mas nem sempre isso é viável. Eu gosto, por exemplo, do Salmo de número 37, versículo 6, que diz: Ele fará sobressair a tua justiça como a luz. Em outras palavras, quando o cristão ele é injustiçado, o melhor caminho não é ele se desesperar e buscar todas as armas e formas para ser justiçado, não. O melhor caminho que tem para nós nesses casos são entregar nas mãos de Deus. Deus fará sobressair a tua justiça como a luz. Deus é a nossa justiça. E quando eu falo isso, eu não estou falando para nós olharmos para aqueles que nos acusam e dobrar os joelhos e dizer: Senhor, faz justiça, faz justiça. Não é isso. O que eu estou dizendo é que, em muitas vezes, nós só precisamos confiar a nossa integridade a Deus. Deus, se eu errei, o Senhor cuidará de mim. Se aquele irmão está errado, perdoai porque não sabe o que faz. Mas nós não devemos lutar para mostrar nossa própria justiça, porque a justiça de um santo quem faz é Deus, e Jó fez com Jó. Amém? Para terminar, irmãos, eu quero dizer que enquanto que o patriarca Jó, ele foi consolado, porque a Bíblia diz que Deus deu a Jó em dobro tudo que ele perdera. Mas enquanto que no Antigo Testamento as coisas falam muito de bênçãos materiais, por causa do pacto de Deus com uma nação, Israel, no Novo Testamento a Bíblia fala de uma nova aliança, que não se embasa meramente nas coisas terrenas, mas uma aliança que mostra a nova Jerusalém celestial, o reino dos céus. Então eu digo para vocês que Deus ele vai dar fim às tribulações,
Ele vai findar todo o nosso sofrimento, vai nos consolar para sempre e eternamente nos céus. Nos céus. Jesus nas bem-aventuranças ele diz, dos tais, deles é o reino dos céus. Alegrai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão no reino dos céus. Então há conforto nisso, há consolação. Deus virou o cativeiro de Jó, e Deus vai virar o nosso cativeiro sim, quando nós adentrarmos os portões celestiais a encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando aquela palavra que diz, eis aí o tabernáculo de Deus para com os homens se cumprir, aí nós estaremos ali, conforme o apóstolo Paulo diz, de glória em glória, com uma casa eterna nos céus, que não pode ser demolida. Amém? Vamos ficar de pé? Espero que vocês tenham entendido a mensagem. Ficou claro? Pode ser que soframos. Os irmãos que vão cantar, eu quero orar com você. Talvez você tenha parente que está sofrendo. Talvez você esteja com medo de sofrer uma grande perda. Talvez você sente dores, você sente saudades, você sente faltas, eu também sinto.